noite, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Você está feliz com Jesus? Amém. Quem está com Jesus está sempre feliz. Não pela situação ou condição, mas porque está com Jesus. Eu me lembro de um cântico quando eu cantava, quando eu era pequeno, isso já tem uns 10 anos, que dizia assim: quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem, não tem nada. Lembra-se de quando a gente era pequeno, uns 10 anos? O cântico era mais ou menos assim, ó: quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem, não tem nada. Quem continuou é porque é um pouco mais velho que eu. Brincadeira, Maria, desculpa a brincadeira. Mas como é bom a gente estar na casa do Senhor. Na casa do Senhor não há espaço para tristeza, é a alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Nós agradecemos ao pastor João, que é o nosso pastor sênior, pela oportunidade que ele nos dá hoje de trazer a palavra do Senhor. E nós estamos vindo de uma série de mensagens sobre relacionamentos. Aliás, desde o ano passado, desde o início do ano passado, já fazem muitos meses que nós temos meditado a respeito desse assunto. A cada encontro, eu não sei, eu fico imaginando, será que não vai acabar o assunto? Será que não vão acabar os textos? Mas a cada encontro que a gente vem aqui na casa do Senhor, que um dos pastores traz a palavra, nós aprendemos mais alguma coisa no tocante de relacionamento. Fique tranquilo, não está caindo nada. As últimas palavras, as últimas mensagens que Deus nos permitiu trazer, eu me lembro das últimas 3 mensagens. Uma delas, nós meditamos sobre passos para um relacionamento eterno. Nós precisamos dar alguns passos diante do Senhor Jesus para recebermos o Senhor Jesus e vivermos um relacionamento eterno. E na oportunidade nós falamos no texto de João 15, que a videira verdadeira, nós temos que estar conectados nessa videira para termos esse relacionamento eterno. Em seguida nós falamos sobre um relacionamento com Cristo, produz o fruto do Espírito, que é o oposto, que é diferente das obras da carne. E para essa mensagem nós usamos o texto de Gálatas capítulo 5. Algum tempo depois nós meditamos sobre como sermos cheios do Espírito Santo, porque é verdade que nós precisamos ser cheios, mas como nos enchermos do Espírito Santo? E naquela oportunidade Deus trouxe uma palavra para nós em Efésios capítulo 5. E uma das coisas que mais me marcou enquanto eu preparava aquela mensagem era que se encher do Espírito Santo é como que o povo que está no deserto e que recebe o maná diário. Quando nós nos enchemos do Espírito Santo hoje, esse encher não serve para amanhã, é para hoje. Não é possível fazer reservas do Espírito Santo, mas é muito mais fácil a gente se esvaziar do Espírito Santo com as nossas atitudes e precisarmos ainda mais dele no dia seguinte. Mas a cada manhã, as misericórdias, a fidelidade, a benignidade, o amor, o Espírito do Senhor nos enche, se nós estivermos preparados para sermos cheios. Para os adolescentes e jovens que estiveram no acampamento, esse foi um tema que foi muito falado lá. Falado, e creio que com muita propriedade, pelo pastor Márcio, pelo Robson, pela Grazi, pelo Mateus, por outros ministros que ministraram louvor, através dos cânticos, através dos momentos de oração e tantas outras formas que eu creio que Deus falou com você a respeito de como ser cheio do Espírito Santo. Uma pessoa que é vazia do Espírito Santo, ela não tem nada para dar. Uma pessoa que é vazia do Espírito Santo, ela não dura por muito tempo. Uma pessoa que é vazia do Espírito Santo, ela deixa aquele espaço que deveria ter o Espírito de Deus para que as obras da carne, para que o mal, para que o mundo, para que o inimigo plante coisas dentro dela, e a cada dia ela caminha a passos largos para a perdição. Por isso é importante sermos cheios do Espírito Santo. Mas enquanto vocês estavam lá, aqui na sede, o pastor trouxe 2 lindas mensagens sobre relacionamento também.
E ele nos falou algo interessante, principalmente no domingo pela manhã. Ele falou sobre comunhão e a diferença entre comunhão e confraternização. A confraternização é quando a gente se reúne, a gente pode comer um churrasco, a gente pode cantar, a gente pode fazer tantas outras coisas, e eu gosto muito de confraternização. Aliás, de dezembro para cá eu me confraternizei tanto que eu já engordei 5 quilos, e eu tenho orado para que esse espírito da gula se afaste de mim, porque não há mais nenhuma outra solução para mim, visto que eu já passei pela redução do estômago. Então ore por mim, irmãos, porque a palavra diz que quando 2 concordares aqui na terra, está ligado lá no céu. Então liga comigo aí, para que eu possa me libertar desse peso extra, que não faz parte desse corpo, que é o templo do Espírito Santo. Mas enfim, ele falou sobre essa diferença, e a comunhão, ela só pode existir quando um ser humano está conectado com o coração de Deus, outro ser humano também está conectado com o coração de Deus, e ambos se conectam. Então só é possível haver comunhão entre 2 pessoas se eles estiverem conectados com Deus. Quando eu digo comunhão, comunhão é em Cristo. Por isso que nós falamos que a palavra do Senhor diz: bem-aventurado é aquele que anda no caminho do Senhor, não se assenta na roda dos escarnecedores, não está com aqueles que não têm comunhão com Deus, porque quem tem comunhão com Deus quer ter comunhão com quem tem comunhão com Deus, para que juntos possam alcançar aqueles que não conhecem o Senhor Jesus. Esses últimos dias, aliás, meses, mais precisamente, enfaticamente dias, Deus tem me despertado muito em relação a esse tema sobre relacionamento. O Daniel brincou aqui, mas quando Deus nos trouxe esse desafio do Ministério Divos, eu fiquei temeroso, porque é uma área que eu não conheço, e eu comecei a pesquisar sobre relacionamento de tudo quanto é forma, e uma pessoa tem abençoado muito a minha vida. Não sei se vocês já ouviram falar, Bianca Toledo, uma serva do Senhor, uma mulher que passou por um milagre de Deus. Bianca Toledo, da Igreja Batista Central da Barra, no Rio de Janeiro. Eu não a conheço pessoalmente, mas o testemunho dela tem impactado a minha vida. Os textos, os livros e tudo que Deus tem feito na vida dela. Porque Bianca Toledo, quando ela estava grávida do seu filho, ela teve que ser submetida a uma cirurgia de emergência, e nessa cirurgia tudo se agravou. O intestino dela se desfez, foi perfurado, e todas as fezes misturou com os órgãos vitais do corpo dela, e ela teve falência múltipla dos órgãos, e na UTI ela foi abandonada. E depois que não tinha mais jeito, 2 servas do Senhor, Fernanda Brum e Eichla, estiveram ali, compraram a briga e mobilizaram o Brasil em favor daquela serva do Senhor. E aquilo começou a mexer comigo. Por quê? Não só por causa do milagre que Deus fez na vida física dela, mas após esse milagre, ela realmente, verdadeiramente, eu creio que ela ressuscitou daquela cama da UTI, porque não havia mais chance nem esperança para ela. Ela ficou com 150 quilos de edema e não havia mais solução para ela. Ore, porque nós estamos tentando levá-la para falar no acampamento Divos. Ore por ela, para que ela possa falar aos nossos corações. O bebê dela nasceu, e ela não conheceu o seu filho quando ele nasceu, e era um sonho dela. Em seguida, o nascimento do seu filho, ela foi para casa, e o seu casamento se dissolveu, e ela se viu só para se recuperar de toda aquela história. Mas o Senhor foi bom, e o Senhor preparou um outro relacionamento para ela, um pastor que esperava no Senhor há 16 anos. Deus uniu ambos, e o casamento deles foi agora em novembro, e aquilo começou a falar comigo. Por isso, algumas vezes que você me ouviu falar alguma coisa nessa mensagem, a semelhança é por conta dessa ligação que eu tenho tido nos últimos dias. Também o pastor Marcelo, da Igreja Batista de Araçatuba, tem me influenciado muito, e parte dessa mensagem também foi algo que Deus falou comigo através da vida dele.
Gostaria de meditar com vocês nessa noite sobre relacionamento profundo, vitória garantida. E eu gostaria que a cada vez que eu dissesse, pode botar o tema, acho que está aí já. Cada vez que eu dissesse relacionamento profundo, que você repetisse comigo, vitória garantida. Eu quero, em nome de Jesus, que você saia daqui com a sua vitória hoje. Deus tem uma palavra de vitória para o teu coração. Deus tem uma palavra de renovo para a igreja do Senhor Jesus. Deus quer ter um relacionamento íntimo com você e quer que assim você tenha com Ele também. Então vamos lá, tema da mensagem: relacionamento profundo. Vamos de novo? Relacionamento profundo. Ok. O grande problema é que a gente vive relacionamentos rasos. E todas as vezes que nós vivemos relacionamentos rasos, nós somos derrotados pelo inimigo. Quando a gente começa a analisar um casamento, e a gente atende muitos casais que infelizmente chegam ao divórcio, sabe o que a maioria deles dizem? Olha, pastor, a gente se separou, mas resta entre nós um profundo respeito. Nós nos separamos, mas resta entre nós uma profunda admiração. Nós nos separamos, pastor, mas eu admiro muito. Eu fico pensando, você admira tanto que ele está com ele, né? Olha, pastor, nós nos separamos, os filhos ficaram com ele ou ficaram com ela, mas eu admiro muito. Mas admirar não basta. A admiração não gera um relacionamento. O relacionamento não é embasado somente numa admiração. E sabe o que eu fico imaginando? Que muitas vezes nós trazemos para o relacionamento entre nós e Deus, como nós fazemos no casamento, no relacionamento secular. Nós admiramos Deus. A gente está bem no culto de vez em quando. A gente olha para Ele e diz: o Senhor é lindo. Recentemente conversei com uma irmã que se separou do marido. Ela diz: olha, o meu ex-marido é lindo, eu acho ele um pão. E eu fiquei pensando, mas eu acho ele lindo e ele é maravilhoso. Olha, ele é um excelente pai. E eu falei: por que você não volta com ele então? Não, porque não dá para mim, eu não consigo amá-lo. E sabe que isso tem acontecido conosco? Nós achamos Deus lindo, nós achamos Deus maravilhoso. Nós somos devotos do Senhor, mas não temos um relacionamento com Ele. Não temos um relacionamento íntimo e profundo com Deus, que possa produzir o fruto do Espírito Santo em nós, que traga alegria plena, que traga a alegria do Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo em nós. Por isso nós vivemos uma vida de altos e baixos, porque nós chegamos 1, 2 cultos por semana na casa do Senhor, falamos: o Senhor é lindo. E o Senhor olha para você e diz: não preciso de admiração, eu quero ser adorado, eu quero um relacionamento íntimo com você. Sabe que nós precisamos começar a investir urgentemente nos nossos relacionamentos com Deus. Sabe por quê? Porque se nós tivermos um relacionamento profundo, vitória garantida. Aê! Gostei, Marcão. Tá esperto, hein? Não foi combinado, hein? Relacionamento profundo, vitória garantida. Quando eu falo de relacionamento profundo, me vem à mente Jacó. Você imaginou Jacó? Pensa num homem, né, Geraldo? Pensa num cabra macho. Jacó, ele queria tanto um relacionamento com Deus. Jacó queria tanto ser abençoado pelo Senhor. Jacó queria tanto andar com Deus, que ele disse assim: olha, quando o anjo do Senhor chegou até ele e falou assim: eu não vou te largar enquanto o Senhor não me abençoar. Agarrou na costa do anjo, e ele não liberou o Senhor enquanto ele não foi abençoado, enquanto ele não teve um relacionamento profundo. Vitória garantida. Aê! Gostei. Isso também aconteceu com Moisés. Daniel falou agora há pouco aqui. Moisés passou 40 dias e 40 noites no Monte Sinai orando, mas não estava bom para ele. O rosto dele já estava resplandecendo, mas não estava bom. Quer dizer, para nós tudo está bom. Tá bom, vidinha medíocre que a gente leva com Cristo, tá bom.
Mas para Moisés não, depois de 40 dias sem sentir fome, sem sentir sede, porque o Senhor estava preenchendo ele, o relacionamento dele era muito profundo com Deus, ele disse: não está bom, eu quero ir mais fundo. E ele então falou: Senhor, eu quero te ver face a face. O Senhor olhou para ele e falou: Moisés, menos. Menos, Moisés, porque olha, se você me ver, você vai morrer. Mas Moisés, você quer tanto esse relacionamento? Faz o seguinte: eu vou passar de costas lá na fenda da pedra e você vai poder ver um pouco da minha glória. Aleluia. Já imaginou? Qual foi o dia dessa semana que nós pedimos para Deus: Senhor, eu quero vê-lo face a face, eu quero contemplar a tua glória, eu quero ser cheio do teu Espírito Santo, eu quero passar aonde eu trabalho, onde eu estudo, na rua onde eu moro, e eu quero que as pessoas vejam que eu estou resplandecendo da glória do Senhor. Além de Moisés, Davi também disse isso. No Salmo 42, ele diz assim: como suspira a corça pelas correntes de águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. E o que ele diz? A minha alma? Não, a alma morreu agora. A minha alma tem sede de Deus. Mas que Deus? Do Deus vivo. É Davi que está com sede. Um homem segundo o coração de Deus, um homem que vivia para o Senhor, um grande rei, dizendo: Senhor, eu tenho sede de intimidade com o Senhor. O apóstolo Paulo, que homem fantástico. O apóstolo Paulo, ele chegou a um nível de relacionamento com Deus tão grande, que ele disse assim: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aleluia. Mas hoje inverteu. Para mim viver é lucro e morrer deixa para Cristo. Notem que o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, inclusive quando ele escreve uma das cartas, ele fala assim: olha, eu estou meio confuso. Eu realmente ele ficou igual o Daniel, assim: a glória de Deus é muito grande, eu não estou conseguindo entender, né, Daniel? Daniel às vezes ele fala, a gente briga, porque tem coisa de Deus que não dá para entender. E eu falo: Daniel, não dá para continuar a discussão, porque isso a gente só vai ver só hora de chegar na presença de Deus. Mas o apóstolo Paulo, ele pega e diz assim: olha, eu não sei o que eu faço, porque eu quero o encontro do Senhor, eu quero morrer, porque eu sei que eu vou ver o meu Redentor, mas eu quero ficar, porque eu sei que a igreja do Senhor Jesus precisa de mim. Então eu não sei se eu vou, eu não sei se eu fico, mas quer eu fique, quer eu vá, eu quero que vocês vivam um evangelho de dignidade, um evangelho que vive um relacionamento profundo. Glória garantida. Agora nós estamos quase juntos. Jesus também foi exemplo disso. No Monte da Transfiguração, o apóstolo Pedro, eu fico imaginando, né? O apóstolo Pedro é uma piada. O apóstolo Pedro, ele ficou tão perplexo daquilo, que ele falou assim: Senhor, vamos embora daqui não, bora fazer a tenda aqui que eu já vou ficar aqui. Daqui eu não saio daqui, ninguém me tira. Imagina, estou vendo dois grandes homens de Deus que já morreram aqui na minha frente. Estou vendo o Senhor, as vestes do Senhor resplandecendo sobre mim. Eu quero Deus, eu quero ficar com o Senhor, não quero voltar para lá, não tem problema. Deus me livre de voltar para lá. Eu quero ficar na tua presença, no centro da tua vontade. Deixa eu dizer uma coisa importante para você. Nesta noite, Deus deseja criar em você um profundo desejo de desfrutar ainda mais da manifestação da presença do Espírito de Deus na sua vida. Glória a Você Deus. acredita nisso? Amém. Você acredita nisso? Você já deu um grande passo. E para este cenário, após essa breve introdução, nós gostaríamos de meditar em Juízes capítulo 6. O nosso personagem do dia, que vai nos ensinar a ter um relacionamento profundo com Deus, é nada mais, nada menos que Gideão. Juízes capítulo 6.
A palavra do Senhor diz assim: de novo, já tem que parar, não dá para continuar. De novo fizeram os filhos de Israel que era mal ao Senhor. Quer dizer, se é de novo é porque eles já tinham pisado na bola uma porção de vezes. Olha tudo que Deus já tinha feito para o povo de Israel. O povo já tinha atravessado o Mar Vermelho, tinha saído da escravidão, tinha atravessado o Jordão, tinha passado 40 anos no deserto sem gastar sapato, sandália, recebendo comida todo dia. E o Senhor só pediu uma coisa: quando vocês entrarem nas terras que eu vou dar, na terra de Canaã, não adorem os deuses de lá, não adorem os deuses de Midian, dos amalequitas, não adorem Baal, não se curvam diante de nenhum Aserá. Mas eles não ouviram, por várias vezes. Então o texto diz, de novo, fizeram os filhos de Israel o que era mal ao Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Quem entregou o povo na mão do inimigo? Deus. Preste atenção nisso. Por quê? Porque o povo não estava vivendo um relacionamento profundo com Deus. Vitória garantida. Agora vocês estão mais espertos que ele. 2. Os midianitas dominaram Israel. Por isso os israelitas fizeram para si esconderijo nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região leste deles os invadiam. E aqui esses outros povos eram nômades, que viviam ali numa região desértica da Síria. Ou seja, então eram os midianitas, amalequitas e os nômades. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho, até Gaza. E não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo seus animais e suas tendas e vinham como enxames de gafanhoto. Chegue em casa depois e pesquise como que é a aparência de um enxame de gafanhoto. A Califórnia recentemente, a Austrália também passou por isso. Teve um enxame de gafanhotos que destruiu toda a plantação. E a região por onde eles passaram entraram em crise e tiveram que pedir socorro para países vizinhos, porque quando os gafanhotos vêm, eles destroem tudo. E olha o que o texto diz: não dava para contar o exército inimigo, não dava para contar os camelos que ali haviam, eram como enxames de gafanhoto. Era impossível contar os homens e seus camelos. É a Bíblia que está dizendo, era impossível contar. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro e lembraram que existia Deus. Até agora, vamos lá, vamos servir a Baal, vamos servir os nossos deuses. Estamos em Canaã, terra que mana leite e mel. Mas aí começaram a ser perseguidos, foram cercados, acabou a comida, acabou a plantação. Peraí, lembra do Deus vivo? Precisamos buscar um relacionamento profundo com Ele novamente. Precisamos desse Deus novamente. Enfim, 7. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, Ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. Quem deu aquela terra não foi o povo de Israel que conquistou, mas foi Deus que colocou cada um deles ali. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus em cuja terra vivem. Mas vocês não deram ouvido. Mas vocês não deram ouvido. Sabe por que a gente vive uma vida medíocre? Porque nós não damos ouvidos às orientações de Deus. Sabe por que você tem vivido
uma vida de opressão, porque nós não estamos dando ouvidos às orientações do Senhor. Sabe por que não damos ouvidos? Porque não nos relacionamos. Como é que eu vou dar ouvido se eu não converso e não escuto? E para falar, eu tenho que orar. Para escutar, eu tenho que ler a Bíblia. E como é que Deus vai te dar orientação correta para você ter uma vida vitoriosa se nós não lemos a palavra do Senhor? E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Perdão, 11. Então o anjo do Senhor, gente, vocês têm ideia de quem é o anjo do Senhor aqui? O anjo do Senhor é Jesus, pré-encarnado, é uma teofania, é Deus, Filho, que pisa na terra, antes de ser gerado por Maria. E isso prova que Maria não é e nunca foi mãe de Deus. Porque Deus já existia, porque Jesus já tinha pisado na terra, porque Jesus já fazia parte da Trindade, porque o Senhor Jesus tinha participado da criação. E quem aparece para falar com Gideão não foi um anjo qualquer que foi destacado do céu, mas foi o Filho de Deus vivo. O anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia a Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas. Preste atenção nisso. Para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam, quando dizem: não foi o Senhor quem nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou, e de fato entregou mesmo, nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Minha família é a mais pobre e menos importante de Manassés. Quer mais, Deus? E eu sou o menor da minha família. O Senhor chamou a pessoa errada. O Senhor se confundiu aí no plano celestial, mandou Jesus desavisado aqui. Como é que pode? Eu vou libertar um povo, imagina, eu vou guerrear com um povo que parece um chão de gafanhoto, não dá nem para contar, sendo que o exército de Israel é apenas 32 mil, e eu, que estou aqui malhando trigo, escondendo de medo de alguém me matar, eu vou libertar o povo? Da minha casa eu sou o menorzinho, para com isso. Mas o Senhor então disse: eu estarei com você. Eu estarei com você, respondeu o Senhor. Irmãos, se coloque no lugar de Gideão agora. O Senhor olhando para você diante de algo impossível de ser feito. O Senhor olha para você e diz: eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. O texto é longo e a história continua. Eu vou resumir para não ter que ler o texto todo, mas você pode ler em casa até o capítulo 8, que é fantástico, uma novela ótima. Gideão então continua. Depois que o Senhor fala tudo isso, Gideão fala: peraí, vamos começar direito. Gideão vai lá dentro da casa dele, faz o pão, prepara o carneiro e fala para o Senhor assim, antes de preparar: Senhor, posso fazer um pedido? Falando para Jesus: sai daí não, eu já volto. O Senhor Jesus diz a ele: vai, pode ir que eu estou te esperando. Ele vai, prepara, traz tudo diante do Senhor, do anjo do Senhor. O Senhor fala assim: coloque aqui em cima dessa pedra. E ele coloca o holocausto em cima da pedra, e a pedra pega fogo, e o Senhor recebe aquilo como incenso, como um presente, como um cheiro suave ao Senhor. Não para por aí. O Senhor diz: agora, já que você construiu um altar pessoal, eu quero que você vá lá e destrua o altar do seu pai, que serve o Deus Baal. Vai lá e quebre tudo, e taca fogo naquela Aserá, taca fogo naquele ídolo.
Gideão, meio com medo, falou: Senhor, eu sei que eu estou com essa força, mas não é tanta, mas eu vou separar 10 homens para ir comigo, mas eu vou de madrugada para ninguém me ver, que vai que eles me acham lá e eu estou lascado. Mas de madrugada ele vai com os 10 homens, e ele destrói tudo, ele taca fogo na Será. Quando o dia amanhece, o povo quer pegar Gideão. O povo chega para o pai de Gideão e diz: vai lá ver o que seu filho fez, destruiu tudo, manda ele para fora da cidade. E ele então disse: quer saber? Isso é problema de Baal com Gideão. Que Baal que vai lutar contra Gideão, eu não vou fazer nada contra o meu filho. Por isso que você vai ver o nome ali, Jerobaal. Quer dizer, que Baal contente-se com ele. É problema de Baal, porque se ele é Deus, ele já teria resolvido o nosso problema aqui. Mas se Gideão diz que conheceu um Deus verdadeiro, é sinal que Deus pode fazer algo aqui neste lugar. E ele continua, e depois de ele derribar tudo, ele constrói um segundo altar, mas agora não é um altar pessoal, mas é um altar para a nação. Que história linda de uma nova aliança com o Senhor. Porque o relacionamento raso, o relacionamento medíocre, ele produz derrota diária, mas o relacionamento profundo, vitória garantida. E que coisa linda! Depois de tudo isso, Deus não se contentou, e Gideão muito menos. Ele falou assim: quer saber, Senhor, será que esse negócio está certo? Eu vou morrer? Então eu quero que o Senhor me dê um sinal. E ele testou Deus por 2 vezes. Vocês conhecem o texto? Se não conhecer, leia que vale a pena. E depois do teste, o Senhor então foi para a prova dos 9. Quem é da minha época sabe do que eu estou falando, prova dos 9. O Senhor vai, e Gideão todo animado com um exército de 32 mil homens. O Senhor fala: faz o seguinte, os medrosos, os covardes, manda embora para casa. Eu não trabalho com medroso não, deixa o covarde para lá. Sabe o que Deus está dizendo hoje, nessa noite para você? Deixa de ser covarde, senão Deus vai botar você para fora dos projetos e dos planos dele. Deus não admite trabalhar com covarde, porque nós não somos daqueles que retrocedem, nós avançamos diante das adversidades. Olha a Deus. O Senhor não contentou, tinha mandado embora aquele mundo de gente, tinha sobrado 10 mil. O Senhor falou: faz o seguinte, deixa eu fazer mais um teste, manda esse povo beber água aí, vamos ver como é que eles se comportam. Porque um soldado, principalmente um soldado que luta em nome do Senhor, tem que se comportar bem na guerra. E diz: aquele que se ajoelhar e colocar a boca na água, esse você manda embora, que não está preparado. Mas aquele que estiver bebendo a água e olhando se o exército inimigo está vindo, esse está preparado. Porque o povo de Deus é como Neemias. É uma mão na colher reconstruindo, e na outra mão a espada. O povo de Deus é assim que trabalha. Até na hora de comer e beber, ele fica olhando, porque nós estamos lutando contra o exército inimigo. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, e nós não sabemos a hora do ataque do inimigo. E aquele exército não sabia a hora que os midianitas iriam atacar. E o Senhor usa poderosamente a vida de Gideão. O Senhor fala com ele de madrugada, o Senhor dá estratégia de guerra para ele escuta e põe em prática a estratégia de guerra. Sobram 300 pessoas apenas, 300 homens, menos de 1% para a batalha. Mas tinha um general na frente, o Senhor dos senhores, era o Senhor que ia ganhar a guerra por ele. E é tão fantástico esse texto, eu já preguei isso em 2012, é tão fantástico esse texto, que as cornetas que sobram e os jarros com aquelas tochas de fogo que sobram, adivinha quantas eram? 300. Porque o Senhor sabe fazer conta, porque o nosso Deus é o Deus da matemática divina, porque Ele faz tudo, porque Ele vê tudo antes das coisas acontecerem. E quando o exército do inimigo escuta aquelas 300 trombetas, aquilo simbolizava que mais de 30 mil pessoas estavam vindo para cima deles. E como era de madrugada e era uma estratégia de guerra, então o povo do exército inimigo ficou tão apavorado que começaram a se matar entre si. Sabe quantas pessoas Gideão matou? Nenhuma. Sabe quantas espadas foram usadas nessa guerra? Nenhuma. Porque eles estavam indo em nome do Senhor. Amém.
porque o barulho daquelas trombetas era como anúncio de vitória de um povo que estava vivendo um relacionamento profundo que produz vitória garantida. Primeiro, quais as consequências de um relacionamento superficial? Quando nós vivemos um relacionamento superficial, a gente jamais vai ter vitória. Isso eu falo não é só com Deus, não. Você vive um relacionamento superficial com a sua esposa, seu casamento vai acabar. Você vive um relacionamento superficial com seu filho, você vai perder seu filho. Escuta o que eu estou te falando em nome de Jesus. Se não houver um relacionamento íntimo com Deus e com a pessoa que você está convivendo, vai acabar. Primeira consequência de um relacionamento superficial: humilhação. Eu encontro no verso 1. Não só Gideão, mas todo o povo de Israel. Olha o que diz o texto. O verso 1 fala que 3 nações humilharam o povo de Deus, o povo de Israel. E sabe o que tem acontecido com muitos de nós? Nós temos sofrido humilhações. Eu não vou pedir para ninguém levantar a mão, mas muitos dos que estão aqui têm passado por humilhação. Não baixe a cabeça. Aumente o seu nível de relacionamento. Aumente sua intimidade com Deus, que Deus vai te dar vitória. Porque só é humilhado quem não vive na dependência de Deus. Você pode ser humilhado por amor ao Senhor, ok, mas não na mão do exército inimigo, jamais. O Senhor jamais vai permitir que você morra na mão do exército inimigo se você tiver um relacionamento com Ele. Segunda consequência, o medo. Olha o que diz o verso 2: os midianitas dominaram Israel. Eles ficaram com tanto medo que eles começaram a cavucar, fazer esconderijo. O medo apavorava cada um deles, e quanto mais eles perdiam, com mais medo eles ficavam. Sabe o que acontece? Quando nós não sentimos a presença de Deus, nós sentimos medo. Tem tanto crente, medo de escuro, medo do diabo, medo de perder o emprego, medo de ficar sozinho, medo de se relacionar, medo de assumir um compromisso, medo de trabalhar. Aí já também é preguiça. E tantos outros medos. Tem gente que tem medo de tudo. Eu me lembro uma vez que o pastor falou semana passada, mas eu tenho um outro caso aqui que nós estávamos no nosso primeiro templo, era um salãozinho da metade, quase o tamanho da bateria, né? Pequenininho, brincadeira. Era um salão bem pequenininho. E eu me lembro que uma pessoa ficou possessa pelo inimigo. Irmão, vocês não têm ideia o tanto de gente que correu, mas não foi para ajudar, não, foi de medo. E sabe aqueles desenhos que você olha assim, tem um monte de cabecinha, olha embaixo. Quando você olhava no biombo da igreja assim, ó, aquele monte de cabecinha, porque não tinha relacionamento com Deus. Pastor, você está dizendo que se eu tenho medo de endemoniado é porque eu não tenho relacionamento com Deus? Porque o dia que você tiver um relacionamento com Deus, você vai dar ordem para Satanás e ele vai sair daquela vida. Ele que vai ter medo de você. Aleluia. Inverteu? É isso. Quem tem que ter medo da gente é Satanás, porque ele é um derrotado. E ele vai viver derrotado. E quer saber, se eu morrer, ele também perdeu, porque minha alma vai para o Senhor Jesus. Está entendendo? Então não tem porque ter medo. Uma terceira consequência de uma pessoa que não vive, ou que vive, um relacionamento superficial, é a frustração. Olha só o verso. Sempre que os midianitas faziam as suas plantações, os israelitas, os midianitas, os amalequitas e os outros povos da região leste deles as invadiam. Imagina só, gente, sei lá, vai lá, antigamente não tinha trator, né? Então vai lá, ara a terra, vai, põe a semente. A hora que o negócio começa a nascer, o exército inimigo vem e arranca tudo. Aí você vai lá, cria o gado, você vai lá, cria o animal, o exército inimigo vem e arranca tudo. Isso começa a gerar uma frustração. E quer saber da maior? Tem muita gente aqui entre nós que vive uma vida frustrada, porque trabalha muitos anos e nunca tem nada. É frustrado na vida profissional, é frustrado
na vida estudantil, é frustrado no relacionamento. E deixa eu te dar uma notícia: enquanto você não tiver um relacionamento íntimo com Deus, você vai continuar frustrado. Porque só tem uma forma de eliminar com a frustração da nossa vida: é tendo um relacionamento profundo, e isso vai produzir vitória garantida. Não confunda frustração com provação. Tem momento da nossa vida que nós somos provados, mas a provação é rápida, é momentânea, dura um dia, uma semana, um mês, um ano, quem sabe. E todos nós passamos por adversidades, todos nós passamos por momentos difíceis, mas tem pessoas, assim como o povo de Israel, que já estão há anos na mão do exército inimigo. Eu quero desafiar você a ter um relacionamento profundo com Deus. E se Deus não te abençoar, eu paro de ser pregador, porque o meu Deus não mente. E quando eu falo de prosperidade, eu não estou dizendo apenas de bens materiais, mas eu estou dizendo de uma vida satisfeita no Senhor. Porque aqueles que vivem frustrados, não é porque não têm alguma coisa, é porque nunca estão contentes com nada daquilo que o Senhor dá. Quando eu digo de frustração, eu não digo de você não ter fartura, mas eu digo de você não estar grato, e tudo aquilo que você faz não te satisfaz. O pastor falou uma coisa aqui que eu fico com vontade de chorar quando eu escuto. Dízimo. Irmãos, quem não é dizimista precisa rever a conversão. Porque se você não está dizimando, nós não estamos abençoando o reino de Deus. A obra do Senhor está capengando por tua causa, e você vai ter que se ver com Deus. Pode escrever o que eu estou dizendo. Vai ter que se ver com Deus, mais dia ou menos dia. E tudo que você colocar a mão não vai ser próspero, porque a palavra do Senhor diz isso. Agora, vamos ver o outro lado da moeda. Você imaginou a obra do Senhor crescendo? Você imaginou a gente comprando uma nova propriedade? Você imaginou as crianças que fazem parte da associação aqui? Tem pessoal do Loki que não tem uma camiseta para jogar, não tem bola para jogar. Por quê? Porque nós não temos sido fiéis. E isso nos gera frustração na igreja do Senhor Jesus. E não dá para fazer milagre. Só para vocês saberem, além das contas, todos os pastores também não receberam, não sei quando vão receber. Sabe de quem é a culpa? Sua. Não dá para sustentar mais missionários, sabe por quê? Porque nós estamos vivendo uma vida de frustração, porque não há intimidade com Deus. Porque se houvesse intimidade e relacionamento com Deus, você, a primeira coisa que você faria, você separaria o dízimo para trazer na casa do tesouro, porque ele não é teu. É muito mais gostoso falar de vitória, mas como profeta do Senhor eu tenho que falar. Dízimo não é despesa, dízimo é investimento. Quando você estiver lá na sua lista, sua planilha, a nossa planilha lá de casa, a primeira coisa que está lá é dízimo. Não é despesa, é investimento. Dízimo é semente. Você está semeando bênção na tua vida. Eu espero que Deus trate do seu coração. Se você está encrencado numa vida financeira, saiba, eu também já estive. Eu também já fiquei 8 meses sem devolver o dízimo quando eu era adolescente, para jovem. E eu fiz um compromisso, um pacto com Deus. E quando Deus abriu as portas para mim, eu não só voltei a dizimar, como devolvi todo atrasado. Que eu disse, eu não quero dever para ninguém, muito menos para Deus. Sabe o que você vai fazer se você fizer isso? Você vai repreender o devorador na sua vida. E volto a dizer, faça isso. Se Deus não te abençoar, vem falar comigo. Quarta consequência de um relacionamento superficial: fragilidade. Acampavam na terra e destruíam as plantações. Olha o que diz logo depois: nada ficava vivo. Eles não deixavam nada vivo em Israel. Sabe o que isso significa? Quem não tem um relacionamento íntimo e profundo com Deus, ele está fora
da cobertura espiritual. Isso é sério. Quando você sai da cobertura espiritual de Deus, é por sua conta e risco. E sabe o que acontece quando a gente sai da cobertura espiritual de Deus? Nós nos tornamos frágeis. Quando a gente está longe da presença de Deus, qualquer coisa nos derruba, qualquer coisa nos magoa, qualquer coisa nos destrói, qualquer coisa nos leva para a cama, qualquer coisa nos desanima. Mas experimente ter um relacionamento profundo com Deus, você vai ter uma vitória garantida. A quinta consequência é a timidez. E o verso 11 trata disso. No verso 11 vemos que Gideão estava malhando trigo aonde? Aonde que ele estava malhando trigo? Aonde? Num tanque de prensar uva. E lá é lugar de malhar trigo? Desde quando o tanque de prensar uva é lugar de malhar trigo? Sabe o que acontece? O medo de Gideão era tão grande que tudo que ele fazia era coado. Tudo que o povo de Israel fazia era sem que ninguém visse, senão o exército inimigo roubava. Tudo que eles faziam era acanhado, era tímido, era pequeno, era para apenas sobreviver. Se você não tiver um relacionamento com Deus, se nós não tivermos um relacionamento com Deus, sabe o que vai acontecer? A nossa vida, o nosso ministério, a nossa vida eclesiástica, a nossa vida cristã, a nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus vai ser tímida, acanhada, sem relevância na sociedade. Mas quando nós nos aprofundarmos no relacionamento com Deus, todos verão que somos o povo de Deus, e todos temerão o nome do Senhor e reconhecerão que Ele é Deus por nossa causa. A sexta consequência é decepção. E como é difícil a gente se decepcionar. E olha com quem que o Senhor, olha com quem que Gideão estava decepcionado. Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Meu pai falava, o povo de Israel falava tanto da vitória no Egito, falava tanto da vitória no deserto, falava tanto do poder de Deus, e agora, olha como é que nós estamos, ó céus, ó vida, ó azar. Quem é da minha época lembra desse desenho, né? Como é que chamava? Hã? Como? É isso aí. Eu não sou bom em decorar essas coisas. Mas a decepção só vem quando nós não estamos por dentro dos planos de Deus. Deixa eu dizer de novo. A decepção só vem quando nós não estamos por dentro dos planos de Deus. Como estar dentro dos planos de Deus? Como saber o que Deus vai fazer? Tendo relacionamento com Ele. Gente, a coisa pior que tem é você não ter um relacionamento com alguém. No começo do meu casamento com a Miriam, eu só tive esse também, né? Vira e mexe, eu chegava e falava assim, mas espera um pouquinho, mas o que você fez com o dinheiro? Amor, comprei não sei o que, não sei da onde, não sei que jeito. Aí passava mais um pouquinho, ela chegava para mim, amor, tem que pagar tal coisa, cadê aquele dinheiro? Filho, eu também fiz não sei o que, não sei da onde, não sei que jeito. Como a gente não se conversava muito, a gente tinha algumas surpresas desagradáveis. Isso demorou para a gente se alinhar. Sabe por que Deus te pega de surpresa? Porque a gente não conversa com Ele. Porque se a gente estiver ouvindo a voz dele, Ele vai compartilhar dos planos dele com você todos os dias. Todo dia, a hora que você acordar, se você falar assim, Senhor, eu quero participar do teu projeto. Senhor, eu quero estar inserido naquilo que o Senhor tem para a minha vida, naquilo que o Senhor vai fazer no mundo hoje. Deus vai te chamar de um lado e falar, abre a Bíblia aí, meu filho. Na hora que você ler a Bíblia, Deus vai te revelar, Deus vai te iluminar tudo aquilo que Deus vai fazer naquele dia. E se vier aprovação, você está preparado, porque você já sabe daquilo que Deus ia te dar. Se vier bênção, você não vai morrer de infarto por causa da bênção, porque você já vai estar esperando essa bênção, porque o seu coração vai estar conectado com Deus, e nada vai ser tão surpresa assim. Mas quando nós não temos relacionamento, nós ficamos decepcionados até com Deus. E a última consequência, a cegueira espiritual. Nós cantamos, agora há pouco foi o primeiro cântico. Abre, Senhor, os olhos do meu coração.
Diga para o Senhor aí no teu coração: Senhor, eu preciso que o Senhor abra os olhos do meu coração. Eu quero ver aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Eu quero te fazer algumas perguntas. Fique tranquilo que eu não estou chegando no fim da mensagem. Primeira pergunta: algumas dessas características se encontram na sua vida? Não fala alto não. Tem alguma dessas características? O medo, a frustração, a timidez, a decepção, a fragilidade. Tem alguma coisa? Alguma dessas características está te assombrando? Você tem sido assombrado como o povo de Israel? Sua vida está carregada de humilhação, de medo, de frustração, de derrota, de fragilidade, de insegurança, de decepção? Deixa eu te dar uma notícia. Não se desespere, não se entregue assim, pois existe um Deus que cuidará de ti. Todo seu sofrer logo vai ter fim. Deixe sua vida Cristo dirigir. Ele quer te dar vitória, Ele quer te libertar. Abre o coração nesta hora, sua vida irá mudar. E a mão do Senhor vem sobre nós e tudo muda. Não tenha medo. Hoje o Senhor vai restaurar o seu relacionamento, vai restaurar a sua vida. Segundo, além das consequências de um relacionamento superficial, segundo, avalie o seu relacionamento com Deus. E esse ponto aqui é muito rápido, porque depende mais de você do que de mim. Eu estou fazendo isso desde o começo da semana, quando Deus me deu essa mensagem. Quando nada dá certo, quando as coisas estão truncadas, é preciso parar. Tem uma regra na direção defensiva. Quando você vê que não dá para ultrapassar, não ultrapasse. Faixa dupla, fique na tua. É hora de parar, reavalie, espere o melhor momento. E na hora de ultrapassar, ultrapasse com aquele gostinho de vitória, como quem está um Camaro ultrapassando um Fusca. Você tem aquele gostinho de vitória. É melhor Fusca ultrapassando o Camaro, acho que dá mais gosto de vitória ainda, né? É, boa essa! Você imaginou a alegria do Fusca ultrapassando um Camaro de 401 cavalos? O Fusca fica feliz. E a gente se acha Fusca, mas quando foi o poder de Deus sobre nós, sempre acabaram para trás. Eu quero ler o texto de Ageu, capítulo 1, verso 5. Leia comigo. Que diz assim: por onde você tem andado, diz o texto. Olha só, verso 5. Agora, vamos ler junto? Vai lá, leia comigo. Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos nos levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Opa! Plantado? Muito. Não tem deixado de plantar. Mas colhido? Pouco. Ok, o que mais? Vocês comem, mas não se fartam. Parece eu como sinto fome ainda, eu não sei o que acontece. E Deus está dando revelações aqui nessa noite. Você que come, não se farta. Ó, a palavra dizendo, o que mais? Bebe, mas não se satisfaz. Desce, mas não se esquece. Aquele que recebe salário, recebe para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz: vejam aonde os seus caminhos os levam. Olha quando você está andando, como é que você quer ser abençoado? Quando você tem ido, como é que tem sido sua vida? Depois vai dar uma tideão, fazer beijinho. Senhor, você prometeu que está com a gente lá, desde lá do Egito. Vai chorando, meu bocó. A bênção e a mão do Senhor não está sobre você se você estiver com os pés em duas barcas. Você vai estar na barca furada. Ou você serve ao Senhor, ou você serve ao mundo. Ou você serve a Deus, ou você serve a sua carne. Não tem meio termo.
Sabe de uma coisa, queridos? O Senhor quer que você plante muito, mas Ele quer que você colha muito também. Amém? Então eu vou repetir. O Senhor quer que você plante muito, mas Ele também quer que você colha muito também. Amém? Senhor, quem não respondeu nem precisa abençoar. O Senhor quer fazer a multiplicação da tua vida, querido. E como diz a multiplicação? É 100 por 1, é 1000 por 1. Eu presenciei isso na nossa vida quando a gente estava no campo missionário. Deus dava um negocinho para a gente transformar num negoção. Deus dava um dinheirinho, o dinheiro virava um dinheirão. Deus dava uma comidinha, virava um comidão, né? Uma comidona. Terceiro ponto, nós estamos indo para o fim. Então, primeiro, quais as consequências de um relacionamento superficial? Segundo, avalie seu relacionamento com Deus. Avalie. Você vai ter um momento que nós vamos deixar para você avaliar o seu relacionamento. Terceiro, quais os passos para ter um profundo e intenso relacionamento com Deus? Primeiro passo, restaure sua vida com Deus. Olha o que diz o verso 19: Gideão foi para casa, preparou um cabrito, e com uma roupa de farinha fez pães sem fermento, pôs a carne num cesto e o caldo numa panela, trouxe-os para fora e ofereceu-os a ele sobre a grande árvore. Nada mudou na história de Israel, até que um homem se voltasse a Deus e reconstruísse o seu altar individual, o seu altar pessoal. É tempo de conserto, é tempo de consertar o seu altar pessoal. O que é o teu altar hoje? Quando você entra no carro, o que você tem ali para ouvir de bom? Quando você bota o seu iPhone, quando você escuta uma música, quando você está fazendo uma caminhada, quando você está limpando a casa lá, quem é a sua companhia de limpeza de casa? Answer phrase, foi ótimo, gostei. Você está sozinho, você mulher que está sozinho limpando a casa, você se vê só, aí você põe o seu freio. Orando, você diz: a igreja vem, como aquele que é, as irmãs vão chegando, vai te ajudando. Mas enfim, lá em casa nós temos uma regra. Nós preparamos o nosso altar com coisas que glorificam o nome do Senhor. Nada daquilo que contamina deve entrar na nossa vida. Nós somos templo do Espírito Santo. Se o seu altar está quebrado, saiba, Deus não vai te usar. Segundo passo, intensifique o seu relacionamento com Deus. Muitos de nós não estamos com o altar quebrado, mas precisamos intensificar o nosso relacionamento com Deus. E quando eu digo intensificar, eu sei que às vezes isso gera medo. Como Gideão teve medo, falou: Senhor, mas se eu estou te vendo, eu vou morrer. Mas seja como Moisés, seja ousado. Diga: Senhor, não interessa, eu vou morrer, não, eu quero te ver, eu quero te tocar, eu quero te sentir, eu quero sentir o teu Espírito Santo fazendo um rebuliço santo dentro da minha vida. Eu quero sentir a unção do Senhor, eu quero tocar nas pessoas e ministrar a cura. Eu quero orar, quero ver as pessoas endemoniadas serem libertas. Eu quero orar por vidas que estão desempregadas e ver as pessoas conquistando seu emprego. Eu quero orar por relacionamentos e ver o Senhor restaurando. Eu quero passar e, como povo de Deus, como os discípulos, como Pedro, eu quero que a minha sombra ministre na vida das pessoas. Amém. Amém. Se você já tem o seu relacionamento com Deus, se o seu altar não está quebrado, intensifique ainda mais. Tem uma frase que eu copiei do pastor Marcelo de Araçatuba. Não sei se ele copiou de alguém também, mas está aqui, porque se ele copiou ele não deu os créditos. Que diz assim: qual é a sua situação limite, ou a situação limite que você está enfrentando? Quem são os seus midianitas? Quem está ao seu redor? Conflitos? Tem aí, ô Robson, ou não? Então vou dizer: conflitos. Se você está vivendo uma vida de conflito, é a sua grande oportunidade de experimentar que Jesus é a sua paz. Você está vivendo um momento de dúvidas, é a sua grande oportunidade de experimentar que o Espírito Santo é a sua direção. Está enfrentando tristeza,
é uma grande oportunidade para experimentar que Jesus é a sua alegria. Desafios, oportunidade que Deus está te dando para abençoar você. Diante do desafio, continue. Injustiças, é a sua grande oportunidade de experimentar que Jesus é o seu advogado. Opressões, é uma grande oportunidade de experimentar que Deus é o seu libertador, o seu protetor. Doenças, dores, enfermidades, é a sua grande oportunidade de experimentar que Jesus é a sua cura. Não pare. Diante das adversidades, intensifique ainda mais o seu relacionamento com Deus. Terceiro, assuma o que Deus planejou para a sua vida. Não dê uma de Gideão. Não diga, eu sou o mais pobre. Minha família é a mais pobre, eu sou o menor. Porque quando você disser isso, sabe o que o Senhor vai dizer para você? O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Sabe, querido, a gente tem uma unção sobrenatural em nós que acho que a gente não tem nem noção. Porque se a gente tivesse noção, a gente sairia por aí ministrando na vida das pessoas. A gente tem um Espírito Santo dentro de nós, que eu creio que ele está sufocado lá, querendo se manifestar e se revelar através da nossa vida. Como seria bom se eu e você conseguíssemos ter um relacionamento profundo para que Deus nos usasse. Efésios capítulo 1, verso 17. Olha o que o apóstolo diz: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, vamos ler juntos? Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhe dê de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. O Senhor está dizendo para você hoje: assuma o seu chamado, se posicione e você será ricamente abençoado. Se santifique, destrua todos os altares se for necessário. Hoje nós estivemos orando com um jovem que veio do candomblé, da umbanda, da macumba, está sofrendo, está sendo oprimido pelo inimigo. Essa pessoa já tem Jesus como Salvador, mas fez pactos de sangue. E hoje eu e mais um irmão da igreja estivemos orando por ela. Eu não sei se ela está aqui, e se ela estiver aqui, eu só estou dizendo isso para que o nome do Senhor seja glorificado. E nós oramos desfazendo todo o pacto que ela fez no passado, o pacto que os pais delas fizeram, que gerações passadas fizeram, porque a maldição hereditária não alcança o salvo em Cristo Jesus. Por isso deixe de ser assombrado pelo inimigo. Diga: Senhor, eu fui liberto pelo sangue de Jesus e nada pode comigo. Nem o inimigo vai continuar sussurrando no meu ouvido, não, porque eu sou de Jesus. Santifique a sua vida. Último ponto da mensagem: o que você experimentará por ter um relacionamento profundo com Deus? Nada mais, nada menos do que a vitória. Por quê? Porque relacionamento profundo, vitória garantida. E eu quero encerrar lendo o texto de Juízes 7:19. Olha só o final dessa história, que final feliz. Foi logo depois da meia-noite e da madrugada e da mudança, da guarda inimiga, que Gideão e os 100 soldados que estavam com ele chegaram perto do acampamento Midian. De repente trocaram as cornetas e quebraram os vasos, de modo que as tochas brilharam na escuridão da noite. E então os outros 200 homens fizeram o mesmo, segurando as tochas com a sua mão esquerda e com a direita as cornetas que tocavam. Depois gritavam: pelo Senhor e por Gideão. Feito isso, pararam e ficaram nos seus lugares. Não precisou fazer nada, observando a confusão dos inimigos, todos a correr, a gritar e a fugir.
porque quando soaram as 300 cornetas, o Senhor fez com que os inimigos virassem uns contra os outros, de tal maneira que houve tremenda matança entre eles, de uma ponta a outra no acampamento, e os inimigos de Israel fugiram. Quero orar com você, convidar o Ministério de Celebração que vem à frente. Eu espero que essa palavra tenha falado com você. E como conclusão, Bianca Toledo escreveu uma seguinte frase: quando Deus, glória a Deus, deixa eu dar uma notícia boa não pode esperar.